Só para finalizar aqui de cetogênica, pessoal, falar aqui da questão de cetoadaptação e dos colaterais, tá? O que seria esse processo de cetoadaptação? Cetoadaptação, o nome já é bem intuitivo, seria justamente quando o paciente ele fica adaptado a esse tipo de dieta. Por que adaptado a esse tipo de dieta? Porque o padrão na nossa alimentação é a gente utilizar mais carboidrato, a gente utilizar como substrato energético gordura em si, não necessariamente corpo cetônico, e glicose. Quando a gente começa a fazer a cetogênica, a gente desvia muito para a geração de energia o uso de corpos cetônicos. Uma coisa que a gente não está tão adaptado a usar em maior quantidade. Então esse processo de cetoadaptação seria uma mudança metabólica nesse paciente que tornaria esse paciente mais apto a produzir corpo cetônico, mais apto a oxidar gordura e mais apto a oxidar esse corpo cetônico. Se ele consegue produzir mais corpo cetônico e oxidar mais corpo cetônico, consequentemente ele pode ter efeitos mais benéficos na dieta cetogênica, porque ele daí vai ter mais substrato energético disponível. Uma coisa que às vezes pode acontecer no início da dieta é uma certa resistência a corpos cetônicos, que a gente chama. Isso tem relação com aquele transportador que eu falei para vocês antes. Então eu produzo meus corpos cetônicos aqui no fígado. Esses corpos cetônicos são produzidos a partir do acetil-CoA. E esse acetil-CoA vem muito através da oxidação de gorduras. Quando eu fico mais tempo em cetogênica, eu consigo aumentar a expressão de enzimas envolvidas no processo de oxidação de gorduras. Então eu posso aumentar a própria produção de acetil-CoA. Quando eu fico mais tempo em cetogênica, eu consigo aumentar a expressão de enzimas envolvidas na formação de corpos cetônicos. E quando eu fico mais tempo em cetogênica, eu aumento a expressão daqueles transportadores, que o exercício aumenta também, mas a dieta também aumenta. Porque de nada adianta eu produzir corpo cetônico lá no meu fígado, eu tenho em grande quantidade, mas eu não consegui ter captação muscular, captação pelo sistema nervoso central, porque às vezes falta transportador. Tanto é que algumas literaturas mais específicas sobre cetogênica falam que no começo da dieta a gente pode ter uma resistência a corpos cetônicos, que seria um cenário onde eu estou produzindo corpo cetônico no fígado, só que eu não estou conseguindo ter uma boa captação desse corpo cetônico por falta de transportador. Tanto é que às vezes no início da dieta os níveis de corpos cetônicos no plasma são mais altos. Às vezes o paciente começou a fazer uma cetogênica, beta-hidroxibutirato dele no começo está em 1,5, 2 milimols por litro. Só quando ele mantém essa dieta a longo prazo, começa a cair esse beta-hidroxibutirato. Fica em 0,5, 0,6. Por que isso pode ocorrer? Porque agora, como ele está mais adaptado, ele tem mais transportador. E daí a musculatura dele começa a captar mais corpo cetônico. O sistema nervoso central começa a captar mais corpo cetônico. Consequentemente, a concentração plasmática cai. Então isso pode ocorrer bastante. Então isso aqui é uma adaptação metabólica que a gente tem em resposta à cetogênica em si. Quanto mais tempo eu faço isso aqui, mais gordura eu consigo oxidar, mais corpo cetônico eu consigo formar, mais corpo cetônico eu consigo captar e mais corpo cetônico eu consigo degradar. Eu aumento a expressão de enzimas relacionadas também à oxidação desses corpos cetônicos. Por isso que, em teoria, os maiores benefícios da cetogênica, pensando nessa questão fisiológica, poderiam vir a longo prazo, que é quando o nosso paciente estaria mais cetoadaptado. Consegue oxidar mais gordura, formar mais corpos cetônicos, captar mais corpos cetônicos e oxidar mais corpos cetônicos. Só que esse processo de cetoadaptação, pessoal, aí realmente leva tempo. Se a gente vai fazer aquela estratégia cetogênica com o paciente mais para dar uma mudança ali aguda, que a gente vai fazer 3, 4, 6 semanas, óbvio que ele vai ter um certo tipo de cetoadaptação, mas talvez para aquele seu atleta de altíssimo nível não ter mais queda de desempenho relacionada à cetogênica, aí ele vai precisar ficar 4, 5, 6, 8, 10, 12 meses em cetogênica, que daí realmente gera uma adaptação muito grande. Tanto é que, coincidentemente ou não, alguns estudos um pouco mais longos feitos com cetogênica, de 3, 4 meses, às vezes não observam queda de desempenho mesmo em pessoas treinadas. Nesse estudo aqui, por exemplo, com atletas de crossfit, 3 meses cetogênica, eles não viram queda de performance. Nesse estudo aqui com atletas de endurance, 3 meses cetogênica, alguns dados até viram melhora de desempenho. Nesse estudo aqui com 10 semaninhas de duração em pessoas treinadas, eles também não viram queda de desempenho, tá? Os 3 estudos aqui, pessoal, são feitos por pesquisadores meio fanáticos por cetogênica. Então, se vocês forem ler depois, tem que olhar com certo cuidado, tá?
Mas enfim, a literatura mostra uma certa tendência a isso, mas também não dá de falar que se o cara é um atleta de alto nível e está 8 meses cetogênico, ele não tem prejuízo associado à performance. Para performance, ainda o rei é carboidrato, mas vocês têm que partir dessa lógica. Quanto mais tempo você está em cetogênica, menores serão os possíveis prejuízos associados à mesma, porque você se torna mais apto a utilizar esses substratos energéticos que vêm da cetogênica, no caso, os corpos cetônicos. Tá? Então, o processo de cetoadaptação acaba sendo interessante.